Apareceu a plaquinha aí de gravando? Então tá, então vamos continuar. Então hoje a gente vai conversar sobre o livrinho que vocês leram ontem, que fala sobre tolerância, certo? E eu gostaria então que alguém pudesse ler aqui para mim. Não é mesmo? Tolerância. Isso. Tolerância é aceitar as diferenças existentes entre as pessoas. Cada um de nós tem suas tradições e Crenças. crenças mesmo? Crenças são aquilo que você acredita, a sua religiosidade. Crenças e precisamos respeitar as diferenças. Cada qual tem o direito de expressar sua opinião, mesmo que ela seja diferente da nossa. Isso, então, só um minutinho. Aí, ou seja, ele está falando que cada pessoa tem o seu jeito de ser diferente, tem aquelas preferências dela. Tem o esporte preferido, a alimentação preferida, a cor preferida, a matéria preferida, não sei se eu já falei, o esporte preferido, né? Cada pessoa tem as suas preferências. E se você conhece uma pessoa que tem preferências diferentes da sua, isso não significa que você pode tratar essa pessoa com indiferença ou com falta de paciência. A gente tem que respeitar as pessoas, mesmo que elas pensem e tenham desejos que sejam diferentes dos nossos. Até aí, tudo bem? Sim. Então, continua para mim. Aprender a ser tolerante e ter um compromisso com a justiça e a paz. Somos seres únicos em nossas individualidades. Isso. Através da tolerância, aprendemos a ver o outro não como o diferente, mas como alguém que merece o nosso respeito. E na diferença. É na diferença que aprendemos. Quando mostramos ser tolerantes, estamos sendo um maravilhoso instrumento da paz. Ok, muito bom. Nós dizemos sim ao caráter, precisamos ter tolerância. Então, ter tolerância é ter paciência, é aceitar o outro do jeito que ele é. E, na verdade, a gente precisa parar para pensar que ainda bem que o mundo é todo diferente e que nós somos todos diferentes uns dos outros. Porque imagina se todo mundo só gostasse de engenharia. Aí a gente só ia ter pessoas para fazer projetos e construir coisas? Quem ia fazer a decoração? Quem ia cuidar das roupas? Quem ia cuidar dos alimentos? Que bom que cada um tem um dom e gosta de coisas diferentes. Que bom que enquanto uma pessoa gosta de ser professora, a outra gosta de ser médica. Se todo mundo quisesse ser professor, quem ia cuidar da nossa saúde? E se todo mundo quisesse ser médico, quem ia ensinar para as crianças o que elas precisam para se tornar médico? Então, na verdade, nós sermos diferentes é uma graça divina, é uma graça de Deus. Precisamos ser todos diferentes mesmo, né? Isso é muito interessante para nós. Aninha, eu te agradeço por participar dessa página para mim. Agora eu vou pedir outro colega para participar, tá bom? De nada. Obrigadinha. Turma, alguém quer me contar ou fazer algum comentário de uma coisa que você percebeu que era totalmente diferente numa pessoa que você conheceu, mas mesmo assim você tolera isso, tem muita paciência com isso e pode ser um grande amigo dessa pessoa? Eu quero, Deila. Quer? Quem tá falando? Deixa eu ver. Fala, Lara. Teve um dia na minha escola antiga que quando eu conheci uma minha melhor amiga da minha escola antiga, ela era muito diferente de mim, tinha cabelo liso, era muito maior do que eu e ainda tinha
uma idade menor do que a minha e era maior do que eu. Aí eu comecei a tolerar isso e a gente ficou melhores amigas lá na escola. Ótimo. Ela também provavelmente teve que tolerar o fato de você ter as diferenças dela, né? Então vocês ficaram pacientes uma com a outra, respeitaram uma a outra e a amizade pôde prevalecer, que é o mais importante. Muito legal. A gente acaba aprendendo com quem é diferente da gente, não é? Então a gente acaba tendo muitas novidades que a gente não sabia e conhecendo coisas que a gente não conhecia, quando a gente tem tolerância e aceita a outra pessoa do jeito que ela é. Muito legal. Obrigada, Lara. Mais alguém quer comentar? Eu Diga, Nina. eu e a Ana Beatriz. A gente, desde que a gente entrou na escola, a gente era da mesma turma. Até no teste da escola a gente foi para a mesma turma. E aí a gente não gostava nada uma da outra. Tipo, aí, né, a Ana até me contou que quando eu passava, ela se escondia. E aí, né, nós ficamos. Já é o terceiro ano que a gente tá na mesma sala. Aí nós já chamamos melhores amigas. Pois é, olha que bacana essa história. Olha como no início uma não entendia a outra, não tinha paciência com a outra, mas que com o tempo vocês aprenderam essa tolerância e se permitiram conhecer a colega do jeito que ela é e viram que essas diferenças não precisam atrapalhar uma amizade, pelo contrário. Vocês continuam sendo diferentes uma da outra, mas a amizade cresceu, né? Se tornaram entre as melhores amigas. Isso é muito legal. Significa que vocês estão prontas para a vida, para aprender a conhecer uma pessoa que é totalmente diferente de você. No início você pode estranhar isso um pouco, mas na verdade você pode descobrir que essa pessoa é excepcional, que essa pessoa é super legal. Adorei a história, Nina. Obrigada. Mais alguém quer contar uma história que vocês tiveram tolerância para aceitar essa diferença e conseguiu uma amizade ou conhecer coisas bacanas por essa aceitação? Eu, Deila. Sofia Leite. No início eu não tinha nenhuma amiga quando eu fui para minha escola antiga. Aí eu tava na biblioteca quando eu conheci uma menina que chamava Júlia. Aí a gente era muitas amigas e quando ela ia falar uma coisa e eu também queria falar na mesma hora que ela, assim, como ela falava demais, eu tinha que esperar a minha vez, porque, tipo, ela falava umas 1000 palavras por, tipo, 1 minuto. Não Então, sobrava tempo para você. Aí eu tive que aprender a ter o meu tempo, né? Ah, muito legal, tá vendo? Respeitar essa diferença. Lembrando só que respeitar a diferença não significa deixar o outro dominar a gente. Isso não é tolerância, né? Então, você tem que aprender, se você tem uma amizade com a menina que fala o tempo todo, ela também tem que aprender a ceder um pouco para deixar você falar também. Tem que ter um equilíbrio, senão vira dominação. E se virar dominação, não é tolerância mais, não é legal de novo. Tem que achar esse equilíbrio, né? Na sua amizade com essa coleguinha, você conseguiu achar esse equilíbrio? Ela também deixa você falar hoje em dia? Deixa, só que ela continua falando demais. Ah, então tá. É a tendência dela, é o jeito dela, mas hoje ela também já conseguiu abrir um espacinho para você falar e a coisa equilibrou um pouquinho. Sim. Então tá bom, gostei também. Maria Catarina também estava esperando para contar? Sim. Conta. Quando minha cachorra, eu ganhei ela, no primeiro dia, ela me mordeu no meu pé. Aí, quando passou alguns dias, eu comecei a tolerar ela, porque ela é uma raça que gosta muito de morder. Eu comecei a tolerar ela e ela começou a ficar mais calma comigo e tolerar comigo também. Tá vendo que bacana? Como achou equilíbrio até com uma outra espécie? Não é? No início vocês tiveram essa dificuldade, né? Ela não tinha limites, e aí você ficou impaciente com essa diferença dela, mas aos poucos vocês foram se ajeitando e aposto que hoje vocês vivem grudadinhas uma na outra. Somos. Bacana demais. Muito legal. Obrigada, Cata. Estela, quer falar? A Como? mesma coisa com uma cachorra minha.
que quando a gente ganhou ela é muito tímida. Quando ela vê uma pessoa que ela nunca viu. Aí ela não queria, ela não deixava eu fazer carinho nela, nem nada. Aí depois ela começou a ficar mais paciente e começou a ficar mais perto de mim, mais calma. E aí ela agora fica super calma comigo. Qual das duas que é essa aí? A Boxer, A Boxer? Aham. Como é que ela chama? Cinderela. A Cinderela, a Cindy. Que história bonitinha, tá vendo? Ela teve que aprender a lidar com uma pessoa que ela não conhecia e aposto que vocês ficam agarradas uma na outra também. Com meu irmão era a mesma coisa. Agora Ela- meu irmão deita em cima dela, ele fica grudado todo dia. Adorei isso. Tá vendo como até outras espécies aprendem a ter tolerância também, né? Ela teve que aprender a aceitar essas pessoas novas que chegaram na vida dela. E que bom que ela aceitou, porque agora ela vive bem com essas pessoas com quem ela convive. Não é legal? Muito bacana. Que bom que vocês também tiveram paciência para conquistar a Cindy, né? A turma. A historinha que vocês leram, ela acontece em Stavanger, na Noruega. A Noruega, só para vocês localizarem, a Noruega localiza-se no norte da Europa, na faixa ocidental da Península Escandinava. Fiord é um termo utilizado na geografia, na geomorfologia, para definir um enorme vale. Tá vendo aqui? Lembra que vale é aquela parte baixa entre as montanhas? Então, fiordes são essas partes baixas aqui entre as montanhas, só que para chamar de fiord, elas têm que ser formadas por rochas que foram inundadas pela água que derreteu do gelo da era glacial. Já assistiram aquele filme A Era do Gelo, não já? Aquela era a era glacial. Aquele gelo todo que foi se derretendo formou vales como esse daqui, ok? E é num lugar como esse daqui que aquela história acontece, ok? Nós temos o dia da comemoração internacional da tolerância, que é o dia 16 de novembro. É o dia que a gente comemora a paciência, a aceitação do outro como ele é, tá bom? Eu vou passar para vocês agora um videozinho que mostra uma história de tolerância. Dela, eu não tô escutando nada. Também não tô escutando nada. Eu não tô vendo nada. Eu já vi esse vídeo. Sem conversar. Olha como ele tem dificuldade para as brincadeiras, tá vendo? Porque ele tem espinhos e os espinhos dele espetam e incomodam os outros parceirozinhos, né? E ele começa a ficar isolado. Ou seja, ele está sendo isolado não porque ele é do mal, mas porque ele é diferente. Olha, protegeram todos os espinhos dele e agora eles conseguem lidar com ele, conviver com ele, sem se espetar. Eles deram um jeito de aceitá-lo do jeito que ele era. É simples esse vídeo, mas ele é lindo, não é? Porque ele mostra a tolerância, ele mostra a necessidade que a gente tem de aceitar o outro como o outro é, exatamente para que o outro consiga se... Dia Internacional para a Tolerância foi instituído entre reconhecimento à declaração de princípios sobre a tolerância, assinada no dia 16 de novembro de
1995. Tenho 185 estados como Signatários. Sim. Então, lê para mim, o que significa tolerância aí, de acordo com o dicionário? Tolerância significa disposição de admitir nos outros modos de pensar, de agir e de sentir diferentes dos outros na vida social, a virtude mais útil e a favor feito a alguém em determinar o Circunstâncias. circunstâncias. Isso não é um direito, é uma tolerância. Muito legal. Ou seja, ser tolerante é aceitar o outro de acordo com os pensamentos dele. Então, alguém pode ser da religião espírita, outro pode ser pode ser católico, outro pode ser crente, evangélico, budista, protestante. Então, existem várias religiões. Isso significa, então, ser tolerante significa essa pessoa, ela tem uma religiosidade diferente da minha. Ela acredita em coisas diferentes que eu, mas isso não impede que a gente seja amigos e que a gente se respeite. Com a mamãe, com o papai, com o irmão, todos são diferentes dentro de casa. E a gente tem que aceitar as pessoas do jeito que elas são, aceitar as nossas diferenças. A minha irmã é diferente de mim? É, totalmente. Então, deixa eu aprender com ela essas diferenças e aceitar as diferenças dela. Papai e mamãe são diferentes de mim? Sim, claro, são outras pessoas. Então, eles são diferentes. Então, a gente tem que se relacionar e aprender a respeitar o jeito do outro, ok? Desde que o jeito do outro não esteja prejudicando ninguém. Combinado? É tipo, minha mãe e meu pai. Antes da minha mãe conhecer meu pai, minha mãe mal sabia o que era esporte, porque ela não gostava nada. Aí meu pai, ele é tão viciado nesses negócios que ela começou a gostar. Tá vendo? Tá parecendo comigo e o Juninho. Com a diferença de que eu não aprendi a gostar muito, não. Eu continuo não gostando muito, mas eu respeito. Os dois gostam muito de esporte. Aí a gente vê nós três juntos. Nobel, um prêmio para a paz, do que é que a gente precisa para viver feliz. De uma casa legal, de comida nutritiva, de médicos para quando se está doente, da escola para os pequenos e emprego para os grandes. E da paz, né? Sem paz não dá para viver bem. Mas o problema é que existem muitos lugares no mundo em que as pessoas não conseguem viver em paz. Ainda bem que existe gente trabalhando para acabar com os conflitos. Isso. É para recompensar esse pessoal de sua camisa para melhorar o mundo. Existe o Prêmio Nobel da Paz. Esse prêmio foi criado por um sueco chamado Alfred Nobel. Nobel, que dizer não foi o prêmio Nobel. Não foi o próprio Nobel quem criou o prêmio. Porque ele morreu um pouco antes de 1886. Mas a ideia é E a grana? Para a premiação dos pacíficos foram do Nobel. Sim,
Depois de sua morte, foi criada em 1900 a Fundação Nobel, que todos os anos passou a oferecer grandes somas em dinheiro às pessoas de maior destaque no campo de artes e ciências. Quer dizer, nem todos anos. Nem todo ano, é. Algumas vezes, os honoráveis membros da fundação decidiram não conceder o prêmio por falta de merecimento e guardavam o dinheiro para a premiação do ano seguinte. Nós mostramos tolerância quando respeitamos as diferenças entre nós e nossos amigos, entendemos e aceitamos o que o colega ao lado pode demorar um pouco mais para aprender. Nós colocamos no lugar do outro para aprender como se ele sente ou age de determinada maneira. Entendemos e respeitamos o modo de ser e pensar das pessoas. Tomamos a iniciativa de nos relacionar com as pessoas que são diferentes de nós. Tratamos os outros assim como queremos ser tratados. Ou seja, isso é praticamente um resuminho de tudo que a gente conversou e de todos os exemplos que vocês me deram desde o início da aula. Sempre a gente respeitando e aprendendo a conviver com as pessoas de forma saudável, né? De forma respeitosa. Apesar de todas as diferenças, a gente pode viver em paz, sem guerra, sem conflitos, sem brigas, sem ficar de mal, respeitando as diferenças. Lembrando sempre, e eu enfatizo sempre, respeitar a diferença não significa se deixar dominar pelo outro. A gente respeita a diferença, sim, mas a gente respeita a diferença impondo respeito, ok? Tudo bem? Cecília, Maria Luísa e Arthur, obrigada por me ajudar. Cecília, lê para mim agora essa página. Sim. Então vamos lá. Conexão com a família. Os primeiros passos de aprendizagem socioemocional iniciam-se dentro de nossas casas. As famílias em suas atuais e mais diversas composições são exemplos fundamentais de valores, atitudes e comportamentos para seus filhos. Ótimo! Lê essa frase de Mahatma Gandhi. A lei de ouro do comportamento é a tolerância mútua. Um pelo outro. Já que nunca pensaremos todos da mesma maneira, já que nunca veremos senão uma parte da verdade e sob ângulos diversos. Ok, muito bem. Então vamos aprender e ensinar valores dentro de nossas casas. Inclusive, estando agora em quarentena, é um teste que a gente tem para aprender e treinar a tolerância, né? Entre nós, parentes, entre os colegas nas nossas aulas online, não é verdade? Nós estamos treinando a tolerância o tempo todo, não é? Então, agora só lê esse para casa para mim aqui, por favor, que a gente vai fazer. Pode ler. Tolerância em família. Objetivos. Tolerância em família. Objetivos. Proporcionar o entendimento do papel fundamental que a família tem nesse momento, a convivência, com o outro e suas diferenças. Isso.
Desculpa, pode ir. Desenvolvimento. Primeiro momento. Assistir juntos a animação. O anão que virou gigante. O filme mostra como um anão que sofria Bullying. cresce e aparece a combater. E aprende a combater seus medos. Isso, então esse filmezinho é para vocês assistirem em família. Segundo momento. Os pais conduzirão em uma roda de conversa uma flexão com os seguintes Questionamento. Isso, uma reflexão. Aceitamos as opiniões contrárias a nossas? Cultivamos o respeito entre nós? Influenciamos os outros com nossos exemplos? Promovemos entendimentos entre as pessoas? Terceiro momento, caderno de português. Anotar a resposta da família. Estamos sendo mais tolerantes uns com os outros. É uma pergunta. Estamos sendo mais tolerantes uns com os outros? Então, vocês vão assistir esse vídeo em família, fazer a discussão em família, e depois, lá no caderno de português, colocar o título para mim, tolerância, e escrever a pergunta, estamos sendo mais tolerantes uns com os outros? E fazer a resposta que vocês chegaram à conclusão em família. Aqui em família, na quarentena, nós estamos aprendendo a ser mais tolerantes uns com os outros dentro da nossa casa? Ok? Sim. Essa atividade é um para-casa normal. Lembrando que vocês têm um para-casa avaliativo, que vocês vão fazer ele para mim durante a semana e vão mandar para mim até terça-feira da semana que vem. Todas as explicações estão no PowerPoint que vocês estão recebendo, tá? Lá explica direitinho, vocês vão gravar um podcast para mim e tem todas as explicações. Qual texto você vai usar, treinar primeiro, como vai fazer essa gravação, tá tudo explicadinho lá no PowerPoint. Se tiverem dúvidas, entrem em contato comigo e eu tiro as dúvidas. Combinado? Tem.